Shalom, meus amados irmãos, que a paz do Eterno, em nome do seu Filho Yeshua, esteja sobre as vossas vidas, ok? Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que tem sido muito propagado, não só no YouTube, como também no Quai e no Telegram, que é a mentira, a farsa da aniquilação do pecado, ok? Para isso estaremos lendo alguns textos, obviamente os utilizados por eles e na sequência a refutação dentro da própria escritura que eu estarei fazendo, tá bom? Então abram comigo as suas Bíblias no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3, versículo de número 9, Zacarias 3, 9. Então vamos lá, Zacarias 3, 9. Deixa eu grifar aqui para aparecer para vocês bem direitinho. Diz assim: porque eis aqui a pedra que pus diante de Yehoshua, Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra, ou algumas traduções, deste mundo, num só dia, ou em um único dia, em um só dia. Ok? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, essa pedra esculpida é o Messias, sobre a qual estão 7 olhos, ou seja, os 7 espíritos de Deus, ou espírito sétuplo de Deus. E quando diz que tiraria a iniquidade da terra num só dia, diz respeito à crucificação e morte do Messias, aonde ele foi oferecido como sacrifício de expiação pelos nossos pecados, ok? Baseado neste versículo, numa má interpretação, tem indivíduos pregando que o pecado seria retirado da terra em um único dia, ou seja, de toda a humanidade, indiscriminadamente. Só que não é isso o que o Senhor está querendo dizer com este versículo, até porque quando nós entramos aqui, olha, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16, olha o que diz aí. Porque Deus amou o mundo, ou seja, a terra, a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja bem, Deus deu o seu Filho para retirar o pecado de todo o mundo que nele crê. Não todo o mundo indiscriminadamente, mas somente do crente. Ok? Somente do crente. E quem é esse crente? Vamos ler de novo o versículo, olha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, realmente, no sacrifício do Messias, Deus tirou e tem tirado o pecado de todo o mundo, desde que essas pessoas que fazem parte deste mundo, nele creiam. Não perecerão, mas terão a vida eterna. E quem é esse que nele crê? Vamos lá. João, capítulo de número 15, versículos 13 e 14. Olha só o que o Messias disse.
Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ok? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Logo, João 3,16, onde nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses que não perecerão e terão a vida eterna, ou seja, os crentes, são os seus discípulos, por quem ele deu a vida, os seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, Deus tira o pecado de quem? De todo mundo indiscriminadamente? Não. Mas daqueles que creem e obedecem, ou seja, os amigos do Messias. É por estes que ele dá a vida. Vocês entenderam, meus amados? Olha, João capítulo de número 17, versículo de número 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram, olha que interessante, guardaram a tua palavra. Ou seja, obedeceram a tua palavra. Está vendo como é facilmente como é facilmente refutável as heresias que esses indivíduos pregam? Vamos para um outro texto aqui. Hebreus capítulo de número 9, Hebreus 9, a partir do versículo 24. Vamos lá, Hebreus capítulo 9. Versículo de número 24 em diante, tá? Diz assim: porque o Messias não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro ou imitação do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A chave está no versículo 28, mas vamos ler aí o 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, a sentença por aquilo que fizeram aqui por meio do seu corpo, olha o 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, não de todos. Então veja bem, o pecado é aniquilado de muitos, não de todos. Quem são esses muitos? Quem são esses muitos? Os amigos do Messias. Lembra que nós lemos lá em João 15, 13? Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aí nós entendemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou seja, o amigo que lhe obedece, não pereça, mas tenha a vida eterna. Casando com João 17:6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e eles guardaram, obedeceram a tua palavra. Logo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, não de todos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação, ou seja, os obedientes, os seus amigos por quem ele deu a vida. Entenderam, meus amados? Só por aqui
nós já destruímos todo e qualquer tipo de interpretação inadequada destas passagens. Deus abençoe a todos e fiquem atentos que voltaremos com mais estudos tais como esses. Deus abençoe vocês.